Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para louvarmos, para celebrarmos, para agradecer a Deus pelo bom dia que Ele nos deu e esta noite, juntos no culto de oração. Espero que você esteja bem, sua família, espero que você tenha passado uma semana de paz. Eu, e acredito que o irmão também esteja, estamos na expectativa, do culto de posse no dia 7 de novembro, quando estaremos juntos de maneira definitiva, se assim o Senhor nos permitir. Estamos orando aqui, nos preparando para estarmos juntos com os irmãos naquele dia, às 19 horas. Por isso, esteja desde já orando por nós, orando pela igreja, orando por aqueles que estarão viajando justamente para participar do culto. Neste momento eu quero compartilhar a palavra do Senhor baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, na sua parte B. Abra sua Bíblia, me acompanhe nesta leitura e vamos ver aqui o texto, Mateus 16, 18, parte B. Diz assim este verso: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, ou não poderão vencê-la. Dependendo da sua tradução, dependendo da forma como o texto está escrito, terão estas variações na versão, ok? Mas o sentido é o mesmo. Não tenha temor nenhum quanto a isso. Esse texto, Mateus 16, fala do momento em que Jesus faz todo um questionamento com seus discípulos, perguntando: o que andam falando de mim por aí? E aí os discípulos, um ou outro, começou a dizer: tu és João Batista, é um profeta do passado que está entre nós. E num determinado momento, quando os discípulos estão falando, Jesus pergunta: e vocês, o que vocês pensam de mim? Naquele exato momento, Pedro entra na história. Se você for ver lá no capítulo 16, nos versos 15 em diante, você vai notar que Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde a Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus que revelou a você. E aí no verso 18 ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não vão poder vencê-la, ou não prevalecerão contra ela. Esse trecho é muito importante para nós, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. E é por essa razão que eu quero compartilhar este título com os irmãos nesta noite: o desafio de sermos unidos em um tempo de divisões. O irmão, como eu, temos constatado o tempo todo que estamos vivendo um tempo de divisões. Pessoas que estão se colocando em lados opostos e muitas vezes atirando pedras do outro lado, machucando aquela outra pessoa. Pessoas que alguns anos atrás, ou talvez meses, eram pessoas da convivência particular, eram amigos, eram pessoas que estavam compartilhando o cotidiano, do dia a dia, sem dificuldade nenhuma. Mas depois que surgiu esta pandemia, depois de algumas circunstâncias que aconteceram politicamente, historicamente na nossa sociedade, essas divisões começaram a se tornar mais claras e mais contundentes. Infelizmente, isso também tem acontecido dentro das nossas igrejas. E isso não é bom, nunca foi. Jesus responde a esse tipo de problema neste verso que eu acabei de ler para os irmãos, onde Jesus olha para seus discípulos e lhes pergunta: o que andam falando de mim? E as pessoas, os discípulos, foram dizendo. Mas num dado momento, Pedro dá aquela resposta marcante, profunda, transformadora, usada por Deus, vinda do coração de Deus. E naquele momento Jesus responde: Pedro, o que você acabou de dizer vem de Deus. E Deus está te dizendo, Pedro, como a todos que aqui estão neste momento, que através desta pedra, esta mensagem, esta palavra, que é uma pedra, é uma rocha, é algo firme, é algo imutável, Cristo, o Filho de Deus vivo, esta mensagem
edificará, é onde será edificada a igreja do próprio Senhor Jesus. E nada, muito menos o inferno, vai vencer esta atuação. Mas o que isso nos ajuda no desafio de enfrentarmos esse tempo em que há divisões? Como podemos nós superar estas divisões, estes conflitos, usando estes valores e esta mensagem de Jesus? Bem, se lermos com cuidado este verso, o verso 18, vamos entender e ver, principalmente, que Jesus nos dá a direção para enfrentarmos qualquer tipo de divisão em qualquer ambiente, mas principalmente na igreja. Primeiro lugar, é preciso que a igreja, esse é o primeiro desafio que temos que enfrentar juntos, sempre ter Cristo como nossa base, como nosso exemplo. Se você continuar a ler a Bíblia, principalmente no texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para Paulo, para o apóstolo Paulo, para todos os apóstolos e para nós como servos do Senhor Jesus, precisamos ter Jesus como nossa referência. Ele é a nossa base. É em cima dele, da sua palavra, do seu exemplo, dos seus ensinos, é que devemos construir a igreja dele. Nós somos a igreja de Jesus. E ele quer que entendamos, cada dia, cada momento, que ele é nós precisamos entender isso, ele é a nossa base, a nossa fundação. É onde nós devemos construir a nossa vida, quer seja individualmente, quer seja como igreja, corpo de Cristo. Então, se queremos vencer se queremos superar este desafio, sendo unidos num mundo e num tempo dividido, precisamos estabelecer uma base comum. Jesus deve ser a nossa referência. Não o irmão A, B, C ou D. Não o grupo A, não o grupo C, não o grupo D. Mesmo que o grupo esteja até procurando fazer a vontade do Senhor, não é o grupo, é Cristo que precisa ser a referência sempre. Segundo desafio, que eu desejo que você guarde em seu coração, pois esse tem sido o meu desafio constante. Edificação, edificar. Não é apenas montar, nós não estamos montando. Não sei se o irmão já teve quando criança, eu tive, já brinquei com isso, que são os bloquinhos de montar. Eles são bloquinhos que têm figuras numa face, você ali ao montar, você tem casas, você tem prédios, você os coloca um sobre o outro. Você os monta. Mas qualquer balanço, como por exemplo na imagem que você está vendo aí, você está vendo tremer, qualquer tremor, tudo que é montado cai. Pode cair. Pode ser derrubado. As circunstâncias, o momento, o vento, o tempo, o mau humor, as atitudes podem derrubar. Derrubam relacionamentos. Tudo que é montado sobre o outro sem ter uma ligação firme, ela tem a tendência, com o tempo, ou até diante de uma catástrofe, ser derrubada. Então Jesus Cristo não usa a palavra montarei a minha igreja, mas ele usa a palavra edificarei. Edificar precisa de planejamento, precisa de objetividade. Você precisa ter liga, a nossa base é Cristo Jesus, o que nos une é Cristo. Paulo também afirma isso, que a nossa unidade está fundamentada em Cristo. Por isso que um único sangue purifica todos. Não são vários tipos de sangue,
mas um único sangue nos purifica do pecado e nos une como um só corpo. Portanto, o segundo desafio é que você e eu, a cada dia, na igreja, estejamos trabalhando para edificar. A edificação precisa ter precisão, precisa ter qualidade, precisa ter dedicação, precisa ser algo permanente, precisa ser algo que realmente perdure. E quando você observa uma construção, por exemplo, de uma parede, eu fico prestando atenção na habilidade do pedreiro. Ele não chega lá apenas e coloca o tijolo no chão e depois joga a argamassa, o cimento, e depois coloca outro. Não, eu fico prestando atenção porque primeiro ele limpa o terreno, depois ele nivela o terreno, por fim ele faz o sulco naquele lugar onde ele vai encaixar os tijolos, mas entre os tijolos em determinados espaços ele levanta a coluna que precisa sustentar aquela parede que vai ser levantada. E quando os tijolos são colocados, eles não são colocados um em cima do outro, eles são trançados para que eles possam ter uma firmeza. Isso leva tempo, isso leva dedicação. Cada um de nós, como um tijolo nas mãos do Pai, ele vai colocando no seu lugar certo. Às vezes, como o pedreiro, ele chega num determinado ponto, ele não vai poder colocar o tijolo inteiro, ele mede e corta o tijolo e encaixa ali. Edificação, às vezes, nos causa dor, nos faz perder alguma coisa que não queríamos perder. Mas o nosso objetivo é chegarmos e levantarmos aquilo que o construtor quer construir. E esse construtor é exatamente aquele que é a nossa base, a nossa fundação, Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, terceiro desafio. Primeiro, como já disse, é termos uma única fundação, uma única base. Cristo é o nosso exemplo. Segundo, é estarmos edificando juntos, cada um com sua parte, fazendo a sua ação efetiva para que a igreja seja bem edificada. A igreja de Jesus Cristo, não nossa, mas dele. Em terceiro lugar, nós precisamos ter uma ação permanente. Por que isso? O verso que li para os irmãos diz que Jesus afirma: eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, que é Cristo, Ele mesmo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, a palavra igreja no grego original significa, o termo é eclésia, e esta palavra eclésia, ela é assembleia. É o termo usado, correto, no grego original. A palavra igreja não é uma palavra religiosa. Originalmente ela era utilizada pelos gregos para chamar as pessoas a uma reunião. Então haviam lá os líderes da cidade e eles anunciavam: haverá eclésia em tal horário e tal dia. Então os cidadãos gregos se reuniam em determinado lugar e ali estava a eclésia reunida. Nada impedia a eclésia se reunir. Não existia força maior do que estar juntos como eclésia. E quando estavam juntos como eclésia, eles saíam para fora daquela reunião para aplicar aquilo que foi decidido. Então o sentido da palavra eclésia é muito mais do que sair de um lugar para se reunir. Significa que quando você sai da sua casa e vem para a igreja,
você precisa ter em seu coração um objetivo único, que é de agir permanentemente sob a orientação de Deus. Então, quando você está na igreja, você está ali para adorá-lo. Quando você está reunido em um culto no lar, a prioridade é o Senhor. E ao final deste momento, você não deixa Deus lá no templo. Você sai pelo mundo, por onde quer que você vá, para anunciar: eu me encontrei com os meus irmãos na presença de Deus. O papel da igreja no mundo é importantíssimo, porque o próprio Senhor Jesus afirmou que o mundo jaz no maligno. Então, Cristo Jesus nos tirou do maligno, ele derrubou a porta que nos impedia de vir à presença dele, nos colocou juntos como igreja, como seu corpo, e agora, como igreja, ele nos manda para a rua dizer: vai dizer para todo mundo o que eu fiz por você. Nem a porta do inferno vai conseguir impedir que você anuncie esta verdade. Você, meu irmão e minha irmã, minha ovelha querida, é chamado por Deus para ir e anunciar permanentemente. Haverão obstáculos, haverão portas infernais tentando lhe impedir, mas por causa da fundação que existe na sua vida, Cristo Jesus, e por causa da sua ação em edificar a igreja junto com o teu irmão, o fortalecimento da sua vida será real e permanente. E quando você enfrentar obstáculos, as portas que existirem, elas não prevalecerão, porque Cristo Jesus estará com você. Então, lhe desafio, nesta noite, em seu momento devocional, na sua intimidade com Deus, a ter em seu coração este desejo único e verdadeiro de estar unido em Cristo, porque Ele é sua base, estar unido com o seu irmão, porque é com ele que você edifica a igreja de Jesus Cristo, e estar unido pelo Espírito para anunciar Cristo Jesus ao mundo, para que outros possam conhecer a graça salvadora de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, aplicando estes desafios em seu coração e vida, pois com certeza o Senhor Jesus quer edificar a sua igreja na sua vida também. Vamos orar? Querido Pai, eu lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui neste momento compartilhando a palavra do Senhor com os teus servos e servas. Que eles possam, como teus filhos e filhas, tendo em Cristo como a base de suas vidas, edificando diariamente a tua vontade sobre suas escolhas, suas ações, anunciar em todo e qualquer lugar a tua graça. Eu lhe agradeço, peço a sua bênção, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Até o próximo momento que Deus assim nos permitir.